Revelado. Mensagem oculta da minha filha para o marido me deixou surpreso e transformador. A vida de Maria sempre foi uma batalha silenciosa, marcada pelo esforço e pela luta constante. Aos 35 anos, as marcas do trabalho duro como faxineira em um prédio no centro de São Paulo já eram evidentes em suas mãos calejadas. Ela acordava ao amanhecer, limpava os corredores do edifício enquanto sua mente se perdia nas esperanças de um futuro melhor para Ana, sua filha de 15 anos. A rotina era seu abrigo e ao mesmo tempo suas correntes. Mas quando Ana trouxe Pedro para casa, um jovem que parecia ter saído de um conto de fadas, a vida de Maria virou de cabeça para baixo. Quem é esse menino? A pergunta saiu de seus lábios com um misto de curiosidade e desconfiança. Ele parecia tão distante do mundo modesto que ela conhecia. Ana, cheia de brilho nos olhos, falava de Pedro como se ele fosse o salvador de seus dias cinzentos. Maria, por outro lado, via um abismo se formando entre o sonho da filha e a realidade que ela conhecia tão bem. O medo de que Ana esquecesse suas raízes a consumia. O que vão pensar de nós? Será que ela vai esquecer de onde veio? Ela se perguntava enquanto a amizade entre Ana e Pedro florescia. Uma tensão invisível pendia no ar de casa. Maria tentava proteger a filha, mas a preocupação a fazia parecer autoritária. O clima se tornava insustentável, e as conversas rapidamente se transformavam em brigas. Ana, distante e frustrada, se refugiava em seu diário, onde seus sentimentos se transformavam em cartas que ela secretamente escrevia para Pedro. Maria sentia que estava perdendo o controle, mas ao mesmo tempo, não conseguia voltar atrás. Um dia, enquanto limpava o quarto da filha, Maria encontrou o diário e, sem querer, a carta. Ao ler as palavras de Ana, um novo mundo se abriu diante dela. A filha mencionava suas inseguranças, seus medos de não ser aceita pela família de Pedro e, o mais doloroso, o desejo profundo de não decepcionar a mãe. O coração de Maria se apertou. A imagem de uma garota confiante, mas fragilizada, a fez enxergar sua luta interna. Aquela que ela tanto queria proteger parecia também carregar o peso do mundo nas costas. As mães têm a vontade de proteger suas filhas, mas até onde isso vai? Será que estou sufocando o sonho dela? Maria se questionava, enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Antes de continuar, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com a visita inesperada da mãe de Pedro, a tensão em casa atingiu seu ápice. Maria, que estava tão concentrada em proteger Ana, percebeu que a conversa que teve com a mulher, tão parecida e ao mesmo tempo tão diferente, poderia mudar tudo. Ambas três mães com os olhos cheios de sonhos, mas diante de barreiras invisíveis. Maria teve que confrontar não apenas a filha, mas também seus próprios preconceitos enraizados. E ao abrir a boca para perguntar a Ana se realmente amava Pedro, uma pergunta ficou presa na garganta. O silêncio penetra o ambiente e um novo capítulo na história de Maria e Ana estava prestes a começar. Maria ficou paralisada, a pergunta ecoando em sua mente enquanto as paredes pareciam se fechar ao redor dela. A tensão que havia se acumulado entre ela e Ana estava prestes a romper. Mas de que lado da barreira ela realmente estava? Ao seu redor, o ar estava impregnado de um silêncio tenso, como se tanto a mãe quanto a filha soubessem que aquela conversa poderia ser um divisor de águas. Ana entrou no quarto de repente, seus olhos brilhando com uma expectativa silenciosa. Mãe, você está bem? A preocupação na voz da filha fez o coração de Maria se apertar. Era difícil admitir que, apesar de todo o amor que sentia, havia uma distância crescente entre elas. Maria respirou fundo, tentando reunir coragem para falar. Ana começou, mas as palavras pareciam se emaranhar em sua garganta. O que ela queria expressar era mais profundo do que qualquer frase ensaiada. Precisava que a filha entendesse que amava seu sonho, mas não queria vê-la ferida pelas primeiras desilusões da vida. Eu não quero que você se machuque. Pedro é um bom garoto, mas ele vem de um mundo muito diferente do nosso, disse Maria, a voz tremendo um pouco. Ana, por sua vez, cruzou os braços, um gesto defensivo que indicava que a conversa já estava se afastando do que era realmente relevante. Só porque ele é diferente não significa que eu não posso gostar dele. Eu sei, meu amor. A questão não é essa. É só que Maria hesitou. Se desviasse do que realmente sentia, poderia perder todas as chances de se conectar com a filha.
A vida pode ser difícil, e eu não quero que você perca o foco nos seus sonhos. Você quer que eu renuncie aos meus sentimentos por causa de um medo? A raiva e a tristeza misturavam-se no tom de Ana. Eu estou tentando ser eu mesma. Ali no calor da discussão, Maria percebeu que sua proteção estava virando prisão. Lembrou-se do que ela tinha lido no diário, das inseguranças da filha, e seu coração se partiu novamente. Ana, eu não quero que você se sinta presa. Nunca. Eu só quero que você encontre seu caminho. A sinceridade na voz de Maria ressoou no ar. Nesse momento, o rosto de Ana suavizou. Era a primeira vez que a mãe falava com tanta vulnerabilidade. O que elas realmente enfrentavam não eram apenas diferenças entre classes ou mundos, mas a luta entre o amor e o medo. Ambas eram lutadoras, ainda que em lados opostos daquela guerra emocional. Você também precisa ser você mesma, mãe. Não deve esquecer quem você é por causa dos meus erros ou acertos. Eu quero você ao meu lado, mas do jeito que você também é. As palavras de Ana foram como um bálsamo nas feridas abertas de Maria, que ao olhar nos olhos da filha, viu uma jovem forte e decidida. Uma ideia audaciosa se formou em sua mente. E se ela deixasse Ana voar um pouco mais alto? E se ela também pudesse fazer isso? As barreiras começavam a ruir, mas o receio dentro dela ainda permanecia como uma sombra. Talvez seja a hora de nós duas darmos um passo à frente, sussurrou Maria, sentindo que tudo poderia mudar. Quando Ana sorriu por trás das lágrimas, Maria percebeu que os próximos passos poderiam ser dados juntas. Mas o que isso significaria para elas e para o amor de Ana por Pedro? E no momento em que as duas se aproximaram, a porta se abriu e Pedro entrou sorridente, projetando uma nova luz sobre a sala. O que estava por vir era incerto, mas Maria sabia que um caminho de transformação estava sendo trilhado. E naquele exato momento, o universo as desafiava. Até onde estariam dispostas a ir por amor? Maria se virou para Pedro, o coração acelerado, misturando expectativa e apreensão. Ele tinha um jeito fácil de iluminar a sala, mesmo que a conversa entre mãe e filha ainda pairasse no ar como um fio tênue. Oi, Ana. Oi, Dona Maria, disse ele. Seu sorriso era contagiante, mas Maria não conseguia se livrar da sensação de que a presença dele tornava tudo ainda mais complicado. Ana estava me contando sobre sua música nova, Maria disse, a voz hesitante. Ela sabia que o apoio que oferecia era como um balão que poderia estourar a qualquer momento. Ana sentiu um brilho de orgulho nos olhos. Sim, mãe. Eu quero mostrar ao Pedro. É sobre dar as asas necessárias para enfrentar o mundo, declarou Ana, com uma paixão que deixava claro o quanto as suas palavras agora significavam. Pedro se aproximou interessado. Eu adoraria ouvir. Música é uma forma incrível de expressar o que sentimos. Ele sorriu, mas por trás daquela fachada tranquila, Maria percebeu uma intensidade que a deixava inquieta. Enquanto Ana se dirigia ao piano, Maria se sentou em uma cadeira, sentindo que tudo era um jogo de xadrez dentro da sua mente. Cada passo de Ana, cada nota do piano, pareciam colocar mais pressão em sua decisão. Ela não deve fazer isso sozinha, pensou, mas ao mesmo tempo sentia uma liberdade brotando dentro dela. As primeiras notas soaram, doces e melancólicas, preenchendo o ambiente. Ana se soltou, envolvida na música, e Maria viu o quanto a filha estava crescendo, se definindo. Mas e Pedro? O quanto ele realmente compreendia o que significava para Ana? O quanto ela estava disposta a permitir que ele entrasse na vida da filha, e portanto na vida dela também? As emoções se misturavam em Maria, um turbilhão que não parecia ter fim. Amor e medo caminham juntos, ela sussurrou para si mesma, enquanto observava Ana colocar toda a sua alma nelas. Cada acorde era um passo para fora de um casulo. Quando Ana terminou, o silêncio parecia mais pesado que antes. Pedro estava encantado, e Maria se pegou admirando a conexão que se formava diante de seus olhos. Incrível! Você tem um dom, Ana! Exclamou Pedro, e o brilho em seu olhar era como um feixe de luz, iluminando a alma da jovem. Obrigada! Eu escrevi essa música pensando em como é difícil encontrar nosso lugar no mundo. Sabe? Ana respondeu com uma leveza que fazia o coração de Maria pulsar e se apertar ao mesmo tempo. Aquelas palavras vibravam com significados profundos. E estava claro que Pedro não estava ali apenas por Ana, mas pelo que significava para a vida dela, por trazer à tona sentimentos que Maria tentava esconder. O que você quer aqui? Como eu posso confiar? A mente de Maria girava. Mas no fundo havia um desejo por transformação, por explorar essa nova dinâmica. Ana olhou para Pedro, depois para Maria. Mãe, eu prometo que vou continuar a perseguir meus sonhos, mesmo que isso signifique às vezes me afastar. Mas eu quero vocês dois nessa jornada. Podemos fazer isso juntos, não podemos?
Perguntou sua voz passando de insegura a firme. Era um convite, um desafio. O coração de Maria disparou. E se eu falhar? Pensou. Mas a resposta poderia estar ali, dar o primeiro passo e confiar. Com um olhar entre Ana e Pedro, Maria percebeu que não podia controlar tudo. Talvez seja esse o momento de me deixar levar, decidiu, mas o receio ainda pulsava dentro dela. Talvez sim, minha querida, respondeu Maria lentamente, engolindo suas palavras. O que vinha pela frente? Um novo desafio, um novo equilíbrio. E com a determinação de Ana a guiando, Maria sabia que precisava se permitir, ainda que com o pé atrás. Mas e Pedro? O que ele realmente significava para sua filha? Quando a batida da porta anunciou a chegada de uma nova voz, alguém que poderia mudar tudo novamente, Maria teve certeza de que a jornada apenas começava. Em seu peito, o dilema crescia. Até onde ela estaria disposta a ir por amor e verdade, agora mais visíveis que nunca? Maria levou um susto com a batida repentina na porta. O momento estava carregado de emoção, e quem poderia simplesmente interrompê-lo? Ela segurou a respiração, olhando para Ana e Pedro, que pareciam tão imersos em seus próprios pensamentos e a troca que tinham acabado de iniciar. Quem será? Perguntou Ana, confusa, enquanto levantava do piano. Maria se levantou também, o coração acelerado. Com passos hesitantes, caminhou até a porta e, ao abrir, se deparou com um familiar. Era Clara, sua amiga da juventude, com um sorriso radiante e uma bolsa cheia de materiais de arte. Clara sempre teve o dom de trazer vida às situações mais tensas. Desculpa a interrupção. Eu não sabia que você estava recebendo visitas, exclamou Clara, ao notar a atmosfera carregada no ambiente. Mas eu trouxe algumas coisas para a gente trabalhar na nova exposição, continuou, empolgada. Maria soltou um suspiro profundo, aliviada por ver um rosto amigo. Porém, o brilho nos olhos de Clara logo se dissipou quando ela percebeu a tensão no ar. O que aconteceu? Perguntou. Apenas um pequeno momento de autoafirmação musical, disse Ana, com um sorriso meio tímido, tentando cortar o clima. Ah, eu sabia que a música era uma paixão tremenda sua. Clara respondeu com ânimo, aproximando-se de Ana. Deixe-me ouvir alguma coisa, por favor. Maria fechou a porta e respirou fundo. O que deveria ser um momento de revelação e confiança, agora era uma confusão de emoções. É isso que eu queria evitar, trazer outros pontos de vista agora, pensou, enquanto observava a interação entre as três. Clara, sente-se. O que você trouxe? Ana perguntou, enquanto arrumava os papéis na mesa. Portfólios, tecidos, tintas. Estou tão animada com a nossa exposição, disse Clara, enquanto organizava as coisas. Acho que isso vai ajudar você a expressar essa nova fase artística. Maria observou a cena, uma espécie de orgulho misturado à dúvida surgia. Ana realmente está se transformando, pensou. Mas e Pedro? O que ele pensava de tudo isso? Pedro parecia um pouco à parte, observando a euforia com um sorriso contido. Isso parece incrível. Ana, você não quer mostrar suas músicas para nós duas? É bom ter um público a mais. Ele disse, seus olhos brilhando de entusiasmo. É verdade. Clara exclamou. Eu adoraria ouvir mais sobre sua música. Tem alguma mensagem que você quer passar? Ana hesitou por um momento, o brilho de empolgação nos olhos fazendo lugar à vulnerabilidade. Eu só quero que as pessoas sintam que têm espaço para serem verdadeiras. Que não precisam ter medo de se mostrar como são. Sabe? Os olhos de Clara se abriram, iluminando-se. Isso é tão poderoso, Ana. E tão real. Maria sentiu uma mistura estranha entre orgulho e receio. E se ela se machucar nesse caminho? E se essa verdade exposta não for bem recebida? Sua mente se agitava. Ela não queria que as aspirações da filha se tornassem uma fonte de dor. Como vai ser a apresentação? Clara indagou, voltando-se para Ana, cheia de expectativa. Pedro também se tornou na direção dela, seus olhos fixos, aguardando a resposta que poderia determinar o próximo passo daquela jornada. Antes que Ana pudesse responder, Maria interveio. Ana, lembre-se que este é um processo delicado. Não é apenas sobre a música. O olhar de Maria encontrou o de Pedro, e em silêncio havia uma pergunta pendente no ar. Você está pronto para isso? Ana piscou, confusa. Mãe, mas eu quero apenas expressar o que sinto. E como um relâmpago em meio à tempestade, Maria decidiu. E se agora for a hora certa de trazer à tona o que é importante? O que você realmente quer mostrar? A tensão crescia. Agora, todos estavam presos à expectativa da resposta que estava prestes a ser revelada. E no fundo de seu coração, Maria sabia que o próximo passo poderia transformar tudo, não só para Ana, mas para todos ali. Mas, o que vai acontecer quando Pedro descobrir? A dúvida a arrebatou novamente, encerrando o momento de tranquilidade que havia frágil e temporariamente.
se estabelecido. Ana respirou fundo, os olhos passeando entre as expressões de Clara, Maria e Pedro. O silêncio tomava conta do ambiente, carregado de expectativa. O que diria? O peso da palavra agora parecia maior do que ela jamais imaginara. Eu quero. Começou, mas as palavras falharam. A verdade, nua e crua, não era simples de expor, especialmente na presença de Pedro. Ele que sempre foi o apoio, a âncora em meio aos seus mares revoltos. Pode falar, Ana. Incentivou Clara, sua voz transbordando empatia. Esse é o espaço seguro para você. É só que a música que compus tem uma mensagem muito pessoal, disse Ana, sua voz trêmula. Eu falei sobre ser verdadeira, mas na verdade tem algo a mais. Algo que me conecta com minha história e com vocês. Maria sentiu seu coração apertar. O que viria a seguir era um redemoinho de emoções. Ela conhecia a profundidade da dor que Ana carregava consigo, mas havia também a beleza de suas superações. Pelo amor de Deus, não a machuque, pensou, enquanto observava. O que você está dizendo? Perguntou Pedro, sua curiosidade aumentando. Seus olhos não se desviavam do rosto de Ana, mas ela podia ver, por trás do sorriso dele, uma sombra de preocupação. É sobre você, Pedro. E, sobre nós. Ana hesitou, mordendo o lábio. É sobre como a vida pode nos deixar com medos e inseguranças, mas que, ao mesmo tempo, somos capazes de nos libertar, de encontrar nosso espaço e voz. É uma reflexão sobre o amor e a saudade, mas também sobre o que não conseguimos expressar. Clara franziu a testa intrigada, enquanto Maria simplesmente ficou paralisada, tentando absorver a magnitude daquelas palavras. Algo dentro de si se questionava se Ana estava pronta para aquilo. Era uma revelação que poderia mudar tudo. Isto pode ser muito intenso, disse Maria hesitante. Eu sei, mãe. Ana olhou para a mãe, seus olhos brilhando com determinação. E é exatamente por isso que estou fazendo isso. Eu quero que a música toque as pessoas, que faça elas se sentirem vivas e conectadas, que as feridas possam ser curadas. Porque quando eu compus, foi como se eu estivesse vomitando tudo que estava preso dentro de mim. As palavras atingiram Pedro como uma flecha. Maria pode perceber que ele estava digerindo cada sílaba, mas ao mesmo tempo, uma preocupação crescente tomou conta de seu olhar. Mas o que tudo isso significa exatamente? O que você quer dizer com você? Ele questionou com a voz embargada. Porque eu vejo você como parte da minha jornada. Você é alguém que, mesmo sem saber, me fez sentir que era você quem poderia me entender. Mas também você me fez ver coisas das quais tinha medo de encarar. Ana falou, sua voz começando a falhar, emoções à flor da pele. O ambiente se tornou mais pesado, como se a atmosfera estivesse aguardando uma tempestade. Clara, atenta, segurou a mão de Ana, transmitindo força. Pedro, embora surpreso, parecia processar lentamente a verdade que estava prestes a ser revelada. Por isso eu quero que você ouça a música antes de qualquer coisa. Quero que você entenda esse lado de mim, para que possamos nos conhecer ainda mais, abrir os nossos corações plenamente. Ana continuou. Maria estava dividida entre apoiar a filha e temer a fragilidade daquela situação. E se a música ressoasse de uma maneira que Pedro não estivesse preparado para aceitar? O que poderia acontecer então? Eu não sei se estou pronto para isso agora, disse Pedro de maneira hesitante, revelando uma insegurança que Maria conhecia muito bem, mas que nunca havia manifestado. Ana contemplou a luz da sala, entre raiva e tristeza. Se eu não me expuser, nunca vou saber se posso ser verdadeira contigo. Todos estavam presos numa espiral de tensão e emoções conflitantes. E a única certeza naquele momento era de que a música, assim como a verdade, estava prestes a se revelar. E que a vida deles, de alguma forma, não seria mais a mesma. Maria sentiu um nó se formar no estômago ao pensar nas consequências. Mas em meio à incerteza, a esperança sussurrou ao seu coração. Talvez esta seja a única forma de realmente se libertar. E nas notas da música que estava prestes a tocar, um novo ciclo poderia começar. Mas a pergunta permanecia: até onde essa verdade os levaria? Ana fechou os olhos por um momento, o coração batendo acelerado. A sala parecia um palco antes da apresentação, uma tensão no ar que a deixava ansiosa e fervilhante ao mesmo tempo. Ela sabia que o que estava por vir poderia mudar tudo. Com um gesto quase imperceptível, pegou seu violão e se acomodou, deixando a luz suave da sala aquecer seu rosto. Vou tocar agora, anunciou, sua voz um pouco mais forte, mas ainda carregada de nervosismo. Pedro a observava, uma mistura de curiosidade e apreensão nos olhos. Clara, um bloco de apoio ao seu lado, olhava para Ana com um entendimento profundo, enquanto Maria se posicionava atrás, segurando o coração com as duas mãos.
Como se as palavras pudessem quebrá-lo em mil pedaços. As primeiras notas ecoaram pelo ambiente melodiosas e suaves, como uma brisa que soprava pela janela. Ana começou a cantar, a letra brotando de sua alma, carregada de significados e sentimentos que estavam adormecidos por muito tempo. Eu sinto a dor e a saudade. É um grito que ecoa em mim. A música fluía como um rio desaguando suas águas turvas. Os olhos de Pedro foram se cintilando, como se ele estivesse entrando em um mundo que ignorava até então. As palavras eram mais que sons, eram um testemunho de sua luta, de suas inseguranças e de um amor que, apesar de suas imperfeições, pulsava ali forte e verdadeiro. Clara sentiu lágrimas escorrendo por suas bochechas, enquanto Maria tentava respirar profundamente, encorajando Ana através de olhares cheios de amor. Eu não sabia como me abrir, como te dizer tudo o que sinto, mas aqui estou, quebrando as barreiras, continuou Ana, trazendo à tona a vulnerabilidade que sempre pareceu nebulosa em seu coração. Pedro estava paralisado, absorvendo cada nota, cada palavra. Estava vendo não só a música, mas Ana como um todo. O peso da sua presença, a carga das suas emoções e a sinceridade de se expor daquela forma estavam criando uma conexão profunda. O que antes parecia ser apenas amizade estava agora tomando formas inesperadas. Quando Ana terminou, o silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. O som do violão se perdeu entre as batidas apressadas dos corações presentes. Clara se levantou, aplaudindo com lágrimas nos olhos. Linda, Ana! Isso foi incrível! Maria a abraçou, emocionada. Havia uma sensação de orgulho imenso, mas também de apreensão. Quando o olhar dela encontrou Pedro, a expectativa pairava como uma nuvem densa. O que ele diria? Ele estava na beira de uma realização, mas ia lidar com tudo isso? Pedro começou, mas as palavras não saíram de imediato. Sua mente e seu coração estavam em um embate. Ele sentiu uma mistura de amor e medo, felicidade e hesitação. Como poderia revidar tudo o que Ana havia revelado? Eu não sabia que você se sentia assim, disse, a voz ainda embargada. Isso muda tudo para mim. Ana ficou em silêncio, já sabendo que havia cruzado uma ponte importante. Mas e agora? Havia um espaço entre eles que poderia ser preenchido por novas possibilidades ou poderia acabar em mal-entendidos, como tantas outras situações. A dúvida corroía em seu estômago. Eu só queria que você soubesse a verdade, Pedro, ela respondeu, a angustiante esperança de que suas palavras encontrassem um eco no coração dele. E conforme o momento se prolongava, as sombras das incertezas começaram a se juntar. Poderiam eles lidar com isso? Ele estava pronto para explorar esse novo território que a música havia desvendado? Ana percebeu que a decisão dele não dependia apenas dela. A verdade estava lançada ao vento e agora, cada um deles precisava decidir como seguir. A noite estava se estendendo, mas as respostas pareciam tão distantes quanto as estrelas visíveis no céu. O que fazemos agora? Ele questionou, e a pergunta flutuou no ar, abrindo espaço para um desdobramento inesperado que poderia mudar tudo, novamente. Ana sentiu o frio na barriga crescer ao ouvir a pergunta de Pedro. A fragilidade do momento era palpável, como se respirassem o mesmo ar denso da revelação. As luzes da sala pareciam piscar mais intensamente, e os sons da cidade lá fora ecoavam como um lembrete de que a vida continuava, enquanto seus mundos estavam à beira de uma transformação profunda. Eu não sei, Ana finalmente disse, sua voz tremendo. Talvez devêssemos apenas tentar entender isso juntos? O que antes parecia uma amizade sólida, agora se apresentava repleto de nuances e significados desconhecidos. Pedro franziu a testa. Claro que ele sentia algo mais por Ana. Mas o medo do desconhecido o impedia de dar um passo à frente. O que isso significava para a amizade deles? E se tudo desmoronasse? Você quer dizer que podemos tentar algo a mais? Entre nós? Se você quiser, ela respondeu, a insegurança de suas palavras contrastando com a firmeza de seu olhar. Ana queria que ele visse a verdade em sua atitude, que ela estava disposta a explorar esse novo caminho, mesmo que temesse as quedas que poderiam vir. Clara, que até aquele momento observara em silêncio, não resistiu. Por favor, não deixem isso se perder. A música foi linda, Ana. Se vocês sentem isso um pelo outro, precisam conversar. Maria, sempre a mais otimista, acrescentou. Acho que às vezes, o que nos assusta também pode nos libertar. Vocês dois poderiam ser something verdadeiramente incrível. Aquelas palavras acenderam uma luz que parecia ter se apagado no peito de Ana. Era como se o apoio delas a encorajasse a dar o próximo passo, por mais incerto que fosse. Ela olhou novamente para Pedro, buscando coragem. Eu não quero que a nossa amizade se perca, mas não posso negar o que sinto. Precisamos ser honestos um com o outro, não é?
Pedro sentiu que o tempo tinha parado. O peso da verdade pairava no ar, e não havia como voltar atrás. Ele respirou fundo, juntando todas suas forças naquele momento. Eu também não sabia que isso poderia acontecer, mas não posso negar o que sinto por você, Ana. Nunca me imaginei nesse lugar, mas eu quero tentar. Quero te conhecer de um jeito diferente. Um sorriso tímido começou a brotar nos lábios de Ana, e pela primeira vez, ela sentiu que poderia realmente ser feliz ao lado dele. Mas o pensamento sobre as consequências ainda pairava como uma nuvem escura em seu coração. E se isso acabar mal? E se a gente arruinar o que temos? Pedro olhou para ela, agora revelando uma nova determinação. Então precisamos fazer isso com calma. Vamos nos conhecer. Um passo de cada vez, sem pressa. Suas palavras saíram como um alívio, iluminando a sala com uma esperança renovada. As duas amigas, Clara e Maria, conversavam baixinho entre si, torcendo para que tudo desse certo. O ambiente agora estava leve, mas a tensão anterior não havia desaparecido completamente. O que alguns momentos antes era uma declaração profunda de sentimentos agora se transformava em um novo compromisso, um terreno desconhecido onde ambos estavam prestes a entrar. Enquanto eles trocavam sorrisos tímidos, uma ironia pairava no ar. Como poderiam eles saber o quão complexa e bela a relação deles poderia se tornar? O desafio que os aguardava na jornada da descoberta seria grande, mas se os laços que os uniam eram verdadeiros, talvez pudessem superar qualquer barreira. E naquele instante, com a música ainda ecoando na lembrança, uma nova pergunta surgiu na mente de Ana. O que aconteceria se as coisas não saíssem como esperavam? E se a verdade fosse um fardo mais pesado do que imaginavam? Contudo, no fundo de seu ser, ela decidiu que não desistiria facilmente. Mas antes que pudesse explorar mais esses pensamentos, uma notificação vibrante no celular de Pedro interrompeu o momento. Ele pegou o aparelho, e a expressão em seu rosto mudou instantaneamente. O sorriso que antes estava ali, agora era substituído por uma sombra de preocupação. Eu preciso atender isso. É importante. Ana sentiu o coração disparar de novo. Está tudo bem? Pergunta escapou antes que pudesse pensar. Pedro olhou para ela inseguro. Sim, mas pode mudar tudo novamente. E enquanto ele atendia a ligação, a incerteza daquela frase ecoou em sua mente. O que estava por vir poderia realmente mudar seus planos e talvez, o destino deles. A curiosidade e o medo misturaram-se em um único instante, criando um novo suspense em suas vidas. A sala estava quase em silêncio, exceto pelo barulho distante dos carros e das risadas nas ruas. Ana observou Pedro, seus olhos fixos no celular. A expressão dele era de alguém que acabará de receber uma notícia que poderia revirar tudo. O coração de Ana parecia um tambor, enquanto ela tentava decifrar as emoções que passavam pelo rosto dele. Desculpe, é a minha mãe, Pedro disse, encerrando a ligação rapidamente, mas não o suficiente para esconder o alívio misturado com a preocupação em sua voz. Ela estava preocupada comigo. Ana sentiu um aperto no peito. Está tudo bem? Você sabe que pode contar comigo, não é? Ela perguntou, buscando acalmá-lo enquanto seus próprios medos dançavam em sua mente. Sim, tudo bem, ele respondeu, mas a insegurança ainda pairava sobre ele, como uma nuvem negra prestes a desabar. Só ela mencionou que algo pode ter acontecido. Uma mudança na situação do trabalho. Pedro desviou o olhar, percebendo que as consequências de suas escolhas começavam a se entrelaçar com questões mais sérias. Pedro, o que você quer dizer com isso? Ana não conseguiu conter a curiosidade e o receio. Isso pode afetar a gente? Pode, mas espero que não, Pedro murmurou, ainda confuso com a enxurrada de sentimentos que o invadiu. Ele respirou fundo e tentou reunir a coragem para conversar sobre o que realmente importava. Precisamos ter calma e ver isso como um desafio, certo? Ana assentiu, mas não pôde deixar de perceber a sombra da incerteza em sua própria voz. Certo, um desafio. Mas suas palavras saíram como um eco distante, sem a confiança que ela queria transmitir. O que era um passo à frente para eles agora soava mais como um precipício. Maria e Clara tentaram descontraí-los, mudando o foco da conversa. Vamos ouvir mais música. Que tal uma dança? Isso sempre faz a gente sentir melhor. A tentativa de aliviar a tensão soou sincera, e as duas amigas começaram a tocar uma música animada. Mas Ana não conseguia deixar de sentir que aqueles momentos de felicidade não durariam. O futuro parecia ameaçador, e as ansiedades que Pedro enfrentava a deixavam inquieta. O que se esconderia por trás daquela ligação? As mudanças na vida dele poderiam resultando em buracos profundos em suas aspirações de amor,
Enquanto as amigas começavam a dançar e rir, Pedro e Ana permaneceram parados, envolvidos em uma incerteza silenciosa. O olhar dele encontrou o dela novamente e naquele instante, parecia que o mundo ao redor desaparecia. Desafios poderiam ser superados, mas e se a situação se tornasse insuportável? E se tudo isso acabar mudando você? Se a sua mãe realmente tiver algo grave para compartilhar? Ana questionou, a fraqueza e a sinceridade transparecendo em sua voz. Eu não sei, Ana, ele disse, elevando a voz um pouco demais, como se estivesse tentando se proteger de algo que não sabia como confrontar. Mas eu quero que você esteja aqui, independente do que aconteça. Eu quero que nós dois nos apoiemos, mesmo que os mundos reais ao nosso redor se desfaçam. Ana tocou a mão de Pedro, sentindo a necessidade de transmitir um sentido de unidade. Prometemos que seremos honestos um com o outro? Isso é tudo o que importa, certo? Sim, prometo, ele murmurou com um sorriso inseguro, mas esperançoso. O que vem a seguir vamos descobrir juntos. Nesse momento, a música começou a empolgar o ambiente e as risadas das amigas preencheram o espaço, mas a ansiedade pairava como uma sombra nas costas de Pedro. Enquanto eles dançavam, ele olhou furtivamente para o celular novamente, pensando se a verdadeira tempestade realmente estava por vir. Justo quando Ana começou a relaxar e se deixar levar pela música, o celular de Pedro vibrou novamente. Ele hesitou, mas assim que olhou para a tela, a expressão de seu rosto mudou drasticamente. Uma mensagem recebida poderia ser a resposta que ele não estava preparado para lhe dar. Pedro, o que foi agora? Ana perguntou, percebendo que o brilho dos olhos dele tinha se apagado. É da minha mãe de novo. Ele começou seus lábios, tremendo levemente. Pedro, o que está acontecendo? Ela disse algo que pode mudar tudo. Ele exclamou, o tom de urgência crescente. Ana ficou paralisada, o pânico começando a se espalhar em seu coração. Mudança? Que tipo de mudança? E enquanto a sala se tornava um vórtice de emoções, a verdadeira transformação à vista parecia maior do que tudo que eles imaginavam. As promessas e sentimentos não eram mais necessariamente o centro da conversa. Agora, uma verdade incontrolável se desenrolava diante deles. Que mudança era essa que poderia arrasar seus novos planos? Pedro sentiu o coração disparar ao ler a mensagem. O suor em suas palmas parecia um sinal claro de que algo não estava certo. Ana, é mais sério do que eu pensei. Minha mãe, ela acabou de me enviar uma foto. Uma que eu realmente não esperava. Uma foto? Ana perguntou, tentando conter a ansiedade que crescia dentro dela. O que tem nela? Ele respirou fundo, lutando para encontrar as palavras certas. É uma imagem da minha mãe na frente da casa dos meus avós. Ela escreveu que eles estão vendendo a casa e que ela pode estar saindo do trabalho para acompanhá-los. Isso significa que ela vai ter que se mudar. E eu não sei se vou conseguir ficar aqui. Ana sentiu um frio na barriga, mas mesmo assim tentou manter a calma. Pedro, calma. Está tudo bem. Vamos tentar entender isso juntos. Não sei se vou conseguir, Ana. Se ela realmente sair, tudo muda. Eu tenho responsabilidades aqui. Meu emprego, meus amigos e você. Se eu não tiver apoio, o que vai ser de mim? A angústia na voz dele era palpável, e Ana podia ver a batalha interna que estava ocorrendo. Olha, eu estou aqui. Estamos juntos, lembra? Vamos enfrentar isso. A convicção nas palavras de Ana parecia um brilho em meio à escuridão que começava a se formar ao redor deles. Ele olhou nos olhos dela, buscando aquele impulso de força que sempre o fazia acreditar que tudo poderia dar certo. Mas e se ela estiver fazendo isso porque não acredita que eu possa me sustentar? E se eu falhar, Ana? Você não vai falhar. Nós não vamos deixar esse medo tomar conta da gente. Se sua mãe quis ser honesta, é porque ela confia em você e ela confia na gente, no nosso relacionamento. O coração de Ana se acelerou ao pensar na responsabilidade que estava se formando sobre os dois. Precisamos saber o que ela realmente quer. Podemos buscá-la e conversar sobre isso? Pedro balançou a cabeça, sem saber se estava pronto para enfrentar isso. E se ela perguntar sobre nós? O que vou dizer? Estou preparado para isso? Para confrontar tudo de uma vez? Você não precisa ter todas as respostas agora. Vamos juntos. Confronte essa situação. Às vezes o que parece ser o fim é apenas um recomeço. E quanto mais você se afastar, mais difícil vai ser, Pedro. A música ao fundo ainda tocava, mas agora soava distante. Cada batida parecia um lembrete da fragilidade de seus laços e do futuro incerto que os aguardava. O nervosismo crescia, mas Ana se esforçava para não deixar que isso dominasse a conversa. Ela pegou a mão de Pedro com firmeza, quase como se seus dedos pudessem transmitir toda a acolhida necessária. Vamos lá, ainda temos um momento para nos preparar.
Pode não ser fácil, mas é bom que você saiba que não está sozinho. Os olhos dela brilharam com determinação, e por um momento fugaz, Pedro sentiu que tudo poderia dar certo. Essa sensação de unidade dava coragem em meio à tempestade. E se a verdade que ela trará não for boa? Pedro questionou, a insegurança transparecendo. Devemos estar prontos para tudo. A vida é cheia de surpresas, e às vezes elas podem nos mudar para melhor. Se você quer mesmo ter um futuro comigo, temos que lidar com o presente. A decisão de Ana estava feita. Ela se propôs dar o próximo passo com qualquer que fosse o resultado. Vendo a firmeza no olhar dela, Pedro começou a acreditar que poderia enfrentar a tempestade. Mas antes que pudesse articular uma resposta, seu celular vibrou mais uma vez. Ao olhar novamente, a expressão de seu rosto se transformou em uma mistura de medo e expectativa. O que mais sua mãe teria a dizer? Era um novo capítulo na história deles, mas o que traria? Pedro, o que mais ela escreveu? Ana perguntou, sentindo a tensão aumentar novamente. A última mensagem tem um tom bem diferente e isso me assusta. A tensão estava de volta como uma rede invisível envolvendo-os, pronta para prender suas esperanças. E enquanto a sala parecia se encher de um silêncio ensurdecedor, um novo mistério começava a se revelar. Qual seria a verdade que uniria ou desintegraria suas vidas? Maria observava a cena com o coração na boca. As palavras de Ana e Pedro dançavam no ar, enquanto a tensão entre eles crescia. A última mensagem parecia uma sombra prestes a se revelar. O silêncio pairava, e ela sentia como se pudesse quase tocá-lo. Eu preciso ler para vocês, Pedro finalmente disse, sua voz trêmula. Ele olhou para o celular, a luz da tela iluminando seu rosto pálido. Ela disse que não só estão vendendo a casa dos meus avós, mas também que a situação financeira deles mudou drasticamente. Minha mãe pode precisar de mim para ir embora. O impacto das palavras ecoou como um trovão. Ana sentiu um frio na espinha, e uma nuvem de preocupação a envolveu. Isso significa que você pode ter que ir embora, Pedro? A voz dela tremia. Maria sentiu um aperto no peito. O medo de perder essa conexão, a incerteza do futuro. A sala que antes pulsava com a música e a alegria, agora se tornava um campo de batalha emocional. Eu não posso deixá-los, Pedro murmurou, os olhos brilhando com lágrimas. Mas se eu for, o que acontece com nós dois? E com tudo que estamos tentando construir? Mãe, e se isso acabar com o que estamos começando? Ana perguntou, a angústia transparecendo em sua expressão. Maria se aproximou, abraçando a filha. Meu amor, não deixe que o medo te impeça de viver. O futuro é incerto, mas também é cheio de possibilidades. Acho que precisamos entender o que isso realmente significa, Ana disse, a voz mais firme. Pedro, vamos até a sua mãe. Precisamos saber a verdade. Juntos, Pedro apenas assentiu, sua mente girando. Ele se sentia dividido entre dois mundos, um onde seu amor por Ana florescia e outro onde suas obrigações familiares eram um peso difícil de carregar. Você realmente acha que isso é uma boa ideia? Pedro indagou, ainda hesitante. O que se eu não estiver à altura das expectativas dela? Você vai sim, afirmou Ana, segurando sua mão. Nós vamos. Essa é a única maneira de vermos para onde estaremos indo. Não podemos deixar que o medo nos impeça de explorar o que temos. Maria olhou para os dois, seu coração transbordando de amor e respeito pela bravura da filha. Finalmente sentia que podia dar um passo atrás e permitir que Ana tomasse a dianteira. Lembre-se, Pedro, Maria disse com um sorriso encorajador. Você é mais forte do que pensa. Os desafios podem ser grandes, mas você não precisa enfrentar isso sozinho. E se for preciso ir, façam um pacto de se apoiar sempre, onde quer que estejam. Com um profundo suspiro, Pedro encontrou a coragem que havia dentro dele. Está bem, ele respondeu, agora com uma nova determinação na voz. Vamos buscar minha mãe e esclarecer tudo isso. Eu quero ser forte, não só pela minha família, mas também por nós. Antes de sair, Ana se virou para a mãe. Mãe, obrigada. Por me deixar ser eu mesma e por apoiar o que sentimos. Maria sorriu, sentindo um calor no coração. O amor e a compreensão que agora existiam entre elas eram tudo o que sempre desejou. Com isso, eles seguiram juntos, mão na mão, prontos para o que o futuro traria. O caminho seria desafiador, sim, mas juntos, sempre juntos, a esperança brilhava mais forte do que qualquer obstáculo que pudessem encontrar. Quando Maria os viu partir, uma onda de emoção a envolveu. Ela sabia que estava colocando a vida da filha nas mãos de Pedro, mas, ao mesmo tempo, sentia que estavam prontos para voar. O amor tinha suas dificuldades, mas também trazia a capacidade de cura e transformação. As horas se passaram, e o que antes parecia um final incerto agora encontrava uma nova luz.
Maria se sentou, refletindo sobre como cada um deles estava se moldando e crescendo. O dilema que antes a consumia agora se transformará em força e esperança. Às vezes, o amor necessita de coragem para se revelar, murmurou para si mesma, com um sorriso tranquilo nos lábios. Era um novo amanhecer. E a história deles apenas começava. Cada um com suas lutas, mas prontos para enfrentar qualquer tempestade juntos. Agora, é a sua vez de entrar em ação. Inscrever-se imediatamente no canal. Para não perder as próximas histórias exclusivas, deixar um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essa mensagem de amor e transformação. Comentar suas reações e sentimentos sobre o final. Sua opinião é muito importante. Compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.